Na Alemanha, conservadores vencem eleição e escanteiam a esquerda. E nós vamos acionar agora o nosso correspondente na Europa, o nosso querido Sérgio Tavares. Boa tarde, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane, e boa tarde a todo o auditório do Jornal da Oeste. De facto, essa notícia que vos trago é uma continuação, basicamente, do fenómeno que já vem vindo a ocorrer por toda a Europa, incluindo em Portugal, com a direita então a crescer de forma exponencial, e isto, e eu tenho que o dizer, para imensa frustração do consórcio da imprensa, que por mais que rotule falsamente estes partidos de direita, chama-os de extrema-direita, chama de ultradireita, mas a verdade é que estes partidos conservadores continuam a crescer, e na Alemanha aconteceu exatamente o mesmo. Só que, como vos disse, aqui na Alemanha, a velha imprensa ainda foi mais longe, porque usou mesmo esse termo da ultradireita, num desespero para impedir a ascensão de partidos de sensação como a ADF, a AfD, aliás, de Alice Wendel, foi mais longe e chamou a este partido da AfD de ultradireita. Ultra, ou seja, já estamos habituados a ouvir a imprensa a chamar de extrema-direita, mas num ato de desespero foram rotulando de ultradireita. Só que o povo e as pessoas já estão fartas desse jogo sujo da imprensa, dessas fake news, e não funcionou. O povo alemão deu então uma demonstração de força à direita conservadora, mostrou que não confia na imprensa, mostrou que quer desafiar o sistema e votou então em partidos que realmente possam traduzir as suas reivindicações como povo. Basicamente, os alemães cansaram-se destes governos de esquerda que têm levado o país à ruína económica e também a um caos social, principalmente porque a Alemanha tem alimentado uma imigração descontrolada e por isso mesmo agora elegeu um governo conservador e viu crescer a direita então como nunca. E desta forma, esse partido de esquerda do anterior chanceler alemão Olaf Scholz, o SPD, conseguiu a pior votação dos últimos 130 anos. A pior. Eles tiveram apenas 16% dos votos, ao passo que os conservadores da CDU venceram as eleições com 28,5% e esse partido de sensação, a AfD, teve 20,8% dos votos. Duplicaram os votos das últimas eleições. E para terem noção sobre este fenómeno da AfD, a sua líder Alice Weidel, ela é considerada a Giorgia Meloni da Alemanha, conseguiu eleger 152 deputados e conseguiu tornar-se na segunda maior força política. É um fenómeno parecido com o que aconteceu aqui em Portugal com o Chega. O Chega em Portugal nas últimas eleições também cresceu imensamente, passou de 12 deputados para 50 e então a AfD ultrapassou até o partido do atual chanceler alemão Olaf Scholz, o qual assumiu a derrota estrondosa. E então, desta forma, Friedrich Merz, da CDU, é o novo chanceler alemão e aqui, pela Europa e principalmente em Portugal, as reações não se fizeram esperar. André Ventura comentou o resultado das eleições e ligou este resultado aos problemas de imigração e criminalidade que a Alemanha tem vivido. Referiu que isto aqui mostra o que e são palavras de André Ventura, que o resultado mostra o que é que acontece aos políticos quando eles fingem que não há problemas nenhuns, quando eles fingem que a imigração, que está tudo bem com a imigração, quando eles fingem que não há criminalidade, quando o povo vê e sente com os seus próprios olhos esses problemas sociais. E então essas são as duas notas, governo conservador na frente e esse fenómeno. Alice Weidel, escrevam bem este nome, memorizem este nome, Alice Weidel, do partido AfD, teve uma votação recorde. Ela tem um perfil muito semelhante a André Ventura, é uma jovem economista que tem um currículo admirável, conseguiu cativar mais de 10 milhões de votos
entre os alemães, usou o slogan "Nós somos o povo", é uma mulher que contesta a islamização da Alemanha, contesta a depravação da ideologia de género, contesta a fraude climática, a fraude pandémica e é uma acérrima defensora da liberdade de expressão. E, portanto, preparem-se, porque esse partido, a AfD, e ela vão continuar a crescer. Ela tem um carisma que, como eu já referi, a coloca ao nível de grandes nomes da direita, como Marine Le Pen ou Giorgia Meloni, e, embora ela se assuma como um partido conservador liberal, a imprensa, a velha imprensa, assustada com esta ascensão, com mais uma estrela da direita a despontar, a imprensa chama-lhe de ultradireita porque ela está a romper com as agendas do medo, as agendas do caos que são encomendadas às televisões. Então as televisões estão assustadas e rotulam esse partido de ultradireita. Eu pergunto-me, depois de ultradireita, onde é que quão mais longe poderão ir, mas como já referi, poucos ligam já a estas fake news das TVs e por isso partidos como este crescem e crescem por toda a Europa. Sérgio Tavares, o Bruno Musa tem uma pergunta para você a respeito desse novo cenário na Alemanha. Sérgio, muito boa tarde. Obrigado, prazer estar aqui contigo novamente. Eu estou colhendo as informações que eu vou produzir, um vídeo a respeito sobre isso mesmo, e realmente não me surpreende que a grande massa esteja chamando ela de extrema-direita, aquele discurso. Mas vale lembrar um ponto também que você não mencionou. Ela é mulher e ela é lésbica. Ou seja, ela também está ali defendendo um ponto, uma mensagem interessante que mostra para o mundo que a liberdade está do nosso lado e não do lado deles, né? E um ponto, agora a pergunta mais técnica. Pelo que eu vi, o partido, o CDU, não está disposto a fazer uma coalizão com a AfD. E sim, formará com o Partido Socialista, ou Social-Democrata, que era do antigo, do Olaf Scholz, né? Ou seja, eles têm uma discrepância em grande parte das votações econômicas e uma série delas que eu estava olhando ali num levantamento que o Deutsche Bank fez. Portanto, me parece que nada, absolutamente nada mudará, uma vez que eles votam junto e algumas coisas se contradizem em outras. E estamos falando de um social-democrata, de um centro-esquerda e de um partido de centro ou centro-direita, como queremos chamar. Portanto, a discrepância entre eles. E vale lembrar que a Alemanha está em estagnação econômica há 5 anos. Ultrapassou o período de 2001 a 2004. Haverá mudanças na Alemanha? Porque me parece um pouco difícil dentro de todo esse cenário. Sim, é uma pergunta muito pertinente e, de facto, esse pormenor de Alice Weidel ser mulher e ser lésbica, e ela, apesar disso, ela na sua campanha referiu várias vezes que não aceita que confundam a cabeça das crianças, dizendo a um menino que pode ser menina, não aceita essa ideologia de género, sendo ela lésbica, o que, portanto, ainda dá mais ênfase, de facto, ao carisma dela. O que se passa com este governo, com este partido que venceu as eleições, a CDU de Friedrich Merz, é que eles são, como aqui em Portugal, o PSD, são aqueles híbridos que jogam para os dois lados se for preciso. Portanto, aqui a principal nota positiva para os conservadores de direita é a ascensão da AfD, sem dúvida, que teve um resultado histórico e prevê-se que nas próximas eleições sejam eles mesmo a formar governo, porque lá está, esta CDU aparentemente vai manter muito do mal que já tem vindo a reinar pela Alemanha. Eles dizem que têm 2 trabalhos pela frente, este governo de Friedrich Merz, da CDU, dizem que querem tornar a Europa dependente dos Estados Unidos, mas depois dizem que para parceiro de coligação nem pensar a AfD. Portanto, isto não faz muito sentido, uma vez que a AfD é de direita. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer alianças com a centro-esquerda, até incluindo, como referiste, Olaf Scholz. Eles podem fazer até alianças com os verdes de Robert Habeck. Ou seja, vão se juntar aos piores na mesma. E o povo alemão não vai aceitar isso e, com certeza, nas futuras eleições vai se sentir traído. Como aconteceu em Espanha
com Pedro Sánchez, que também Pedro Sánchez perdeu as eleições, formou alianças com separatistas, com independentistas, com terroristas, com tudo mais e traiu a vontade do povo. E nas próximas eleições isso vai-lhe sair caro. E o mesmo, então, acontece na Alemanha. Portanto, eu vi muita gente a comemorar a vitória dos conservadores na Alemanha da CDU, mas essa não é a vitória que tem que ser comemorada, porque estes vão ser um bocadinho, como tu referiste, mais do mesmo. Se calhar não vão ser tão maus e tão péssimos, porque como foi Olaf Scholz, mas vão manter seguramente as mesmas políticas. Aqui a grande nota, e aí sim tem que haver uma grande comemoração, é partidos realmente conservadores que realmente defendem a soberania nacional, defendem a liberdade de expressão, defendem os direitos humanos. Partidos como a AfD, essa ascensão é que é de facto de realçar, como acontece em Espanha com o Vox, como acontece em Portugal com o Chega e como está a acontecer por toda a Europa. Portanto, essa sim é a grande notícia, embora obviamente seja melhor ver no poder uma CDU que se diz conservadora de direita do que ver quem lá estava. Mas como referiste muito bem, Bruno, é quase mais do mesmo. Para não usar aqui uma expressão feia, só muda o cheiro.